Amém. Começamos então esse momento de meditação na palavra do Senhor. Eu quero, os irmãos, nós estamos falando já há 2 cultos sobre qual assunto. Quem pode falar aí para mim? Pode abrir o seu microfone e falar. Sobre qual assunto que nós falamos nos últimos 2 cultos? Sobre oração. Amém. Sobre oração. Isso é importante. Espero que os irmãos tenham anotado aí os textos bíblicos, né? Que é muito importante a gente estar meditando na palavra de Deus. Hoje vamos continuar falando sobre esse tema muito importante, mas antes eu quero novamente orar com todos. Vamos falar com Deus. Pai amado e querido, já louvamos ao Senhor, já testemunhamos, já podemos conversar aqui uns com os outros nessa sala virtual. E agora, nesse momento, meu Deus, vamos meditar novamente na tua palavra. Tua palavra que é poderosa, que nos firma, que nos dá herança, que nos aquece, meu Pai, com fé, com convicção, com certeza. A tua palavra que direciona, que exorta, que corrige, que fortalece as nossas vidas. Pai, eu te peço que os meus lábios, a minha vida e todo o meu ser seja tomado por ti, para dar expressão ao teu querer e à tua vontade. Que como instrumento nas tuas mãos, eu possa expressar os teus desígnios e o que o Senhor queira falar com todos nós. Edifica-nos, Senhor, fala-nos, aquietamo-nos para ouvir a tua voz, que toda glória e toda honra seja para o Senhor somente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A oração, irmãos, a oração é uma arma poderosíssima e que somente pode ser utilizada por aqueles que são de Deus. Sim, porque os que são de Deus temem a Deus e sabem da importância dessa ferramenta que é poderosa. A oração é algo que tem que ser feito não como algo de sacrifício, mas algo que seja voluntário, glorioso, algo saudável, de uma comunicação gloriosa entre nós e o Criador. O Criador habita dentro de nós pelo Espírito dele. Mas é muito importante a gente utilizar essa ferramenta com prioridade em nossas vidas. O mundo caminha para o caos. As notícias são ruins. O mundo jaz no maligno. É tenebroso o que está acontecendo no mundo hoje, nos dias de hoje. E somente a igreja do Senhor na terra é que pode interferir através da oração. E eu acredito dessa forma. Nós falamos, no domingo passado, nós falamos sobre Jesus orando no Getsemane, Jesus orando no Monte das Oliveiras, ele sabendo do sofrimento e da tribulação pesada que estava por vir sobre a sua vida, ele recorreu à oração. E ele mostrou para nós que é dessa forma que tem que ser feito. Quarta-feira, nós falamos sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ao ser desafiado, ao ser ameaçado de morte, né? Porque o rei queria que o sonho e a interpretação fosse dado, o rei estava perturbado. E todos os sábios de Babilônia, todos os intelectuais de Babilônia não puderam dar a resposta. E Daniel, então, foi à oração juntamente com seus companheiros, seus amigos de oração, de caminhada, e foi revelado a ele o sonho e a interpretação. Deus manifestou sobrenaturalmente na vida deles. E aquilo que era ameaça, que era morte, que era sofrimento, se tornou em glória, se tornou em poder e maravilhas. Hoje vamos falar no novo pacto, já a igreja, os primeiros cristãos, tendo que enfrentar uma situação também de morte, de sofrimento, de tribulação e luta. E eles foram à oração e Deus respondeu eles e fez algo glorioso que nós vamos meditar na palavra do Senhor. Em Atos capítulo 12, os irmãos que têm a sua Bíblia, se quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Atos capítulo 12, e no versículo 1 em diante, é o texto que vamos estar estudando, do versículo 1 até o versículo 11. Vamos ver aqui a igreja do Senhor, o povo de Deus, diante de ameaças, diante de sofrimento, diante da perseguição do Império Romano, que foi um dos piores impérios de toda a história da humanidade.
eles foram à oração e Deus manifestou de forma extraordinária na vida deles. Atos capítulo 12, versículo 1 diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Você sabe, irmãos, quando eu leio esses fatos, né, na Bíblia Sagrada, há 2000 anos, parece que nós estamos vivendo dias difíceis e estamos vivendo dias de tribulação, de desafios. Mas, amado, sempre foi assim na história da humanidade, na história da igreja. Sempre houve governos corruptos que perseguiram os que são de Deus. Sempre houve fome, tribulações, mortes, ameaças na terra, irmãos. Não é a primeira vez do que nós estamos vivendo hoje. Hoje é mais um fato da história da humanidade, da história da igreja na terra, mas sempre existiu. Diz que naqueles dias o rei Herodes estendeu as mãos, era um rei poderosíssimo, né? Estendeu a mão contra alguns da igreja para os maltratar. Olha o cenário. E diz no versículo 2, e matou a espada Tiago, irmão de João, o apóstolo Tiago. Foi morto, a espada, atravessado, a espada o atravessou. Tamanho era a perseguição. Tiago era um dos líderes também do povo naqueles dias. Ele também pregava aos gentios, aos judeus, né? Aos gentios não, mas aos judeus. E ele foi perseguido violentamente. Ele também era testemunha viva, né, da ressurreição de Jesus. E Herodes, então, partiu para cima e o matou. Aí alguns vão dizer, nossa, e onde é que estava a proteção de Deus aqui sobre a vida dele? Sempre, o tempo todo, porque a morte já não mais tem poder sobre as nossas vidas, irmão. A nossa morte física não pode ser um motivo de pavor, de horror, de medo, de desespero, porque a nossa morte física hoje é um favor dado por Deus para nos levar à eternidade. Tiago, por ser morto à espada, não foi derrotado. Não, de maneira nenhuma, porque a morte não pode nos derrotar, irmãos. Porque nós estamos guardados, o nosso espírito em Deus. Ainda que o nosso físico se desfaleça, conforme Paulo diz, ainda que o nosso exterior se desfaleça, todavia o nosso interior se renova de dia e dia. Porque o Senhor já nos garantiu, já nos transportou das trevas para a luz. Por isso que nós, o povo de Deus, não podemos ter medo da morte, irmão. A morte não pode nos assustar, porque não assustou a Tiago, não assustou aos primeiros irmãos lá do Império Romano que os enfrentou, não assustou eles, e não pode nos assustar também. E aí diz no versículo 3, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Então, Herodes matou a Tiago, a espada, e mandou prender a Pedro, porque ele viu que aquilo estava agradando o povo judeu. Lógico, o povo judeu, aqueles que, inclusive, os crucificou a Jesus, e depois deu sequência na perseguição dos seguidores de Jesus. E ele, então, mandou prender a Pedro. E, havendo-o prendido, versículo 4, o encerrou na prisão, entregando-o 4 quaternos de soldados, muitos soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, havia uma sentença de morte para Pedro também. Ele já havia matado Tiago e agora ele prendeu a Pedro, colocou muitos soldados para guardar Pedro, e a ideia dele era, depois da Páscoa, da festa dos judeus, apresentá-lo aos judeus e fazer mais ou menos o que foi feito com Jesus, deixar nas mãos dos judeus a decisão do que fazer com Pedro. Então era uma sentença de morte certa, com certeza. E Pedro, pois, era guardado na prisão, no versículo 5, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu quero agora aqui me estender um pouco mais. Bom, o cenário que a igreja vivia naqueles dias era um cenário de morte.
Era um cenário de terror, sim ou não, irmãos? Você consegue visualizar e imaginar um governante terrível mandando matar este, prendendo aquele outro e perseguindo os irmãos? Era um império poderoso, era um cenário de morte, um cenário de pavor, de terror. Esse era o cenário que os irmãos viviam na época. Não é muito diferente do que nós estamos vivendo nos dias de hoje, irmãos. Estamos vivendo num país onde a lei máxima, a Constituição Federal, foi rasgada pelos guardiões da mesma. Os guardiões da Constituição Federal, que é o STF, o Supremo Tribunal Federal, e eles deveriam guardar a Constituição Federal e garantir as liberdades e garantir o ir e vir dos brasileiros. Você está vendo, nós estamos vendo o que está acontecendo nesse país. Nós estamos vendo. Nós estamos vendo eles utilizar de seus objetivos, das suas ideologias tenebrosas, macabras, das suas motivações satânicas e malignas para prender pessoas que vão contra os seus objetivos. Nós estamos assistindo um cenário de morte onde os governadores, os governantes, eles utilizam dos recursos financeiros para saciar os seus prazeres, os seus belos prazeres, e eles não estão nem um pouco preocupados com a população e com os brasileiros. Estamos assistindo aí corrupção em cima de corrupção. Temos assistido nos últimos 30 anos, irmãos, os objetivos macabros dos governantes. O Brasil hoje tem os melhores campos de futebol do mundo. Os melhores campos de futebol do mundo. Mas tem os piores hospitais do mundo. Isso foi construído esses últimos anos todos com o objetivo tenebroso de justamente produzir a morte, o sofrimento de toda a população. Se você olhar hoje, você vê as pessoas governantes municipais, estaduais, mandando prender trabalhadores que querem trabalhar para poder sustentar a sua família. Vivemos dias de morte, de terror, irmãos. Terrível. E o problema não é identificar que esse é o cenário que está colocado. O problema é a igreja do Senhor não se levantar com a autoridade e poder dada por Deus para utilizar da ferramenta que nos foi dado. Aqui os irmãos, quando olhou, viu que Tiago estava morto. Pedro, eram todos líderes deles, e Pedro estava preso, condenado a ser morto. Os irmãos não foram fazer os movimentos que nós vemos hoje muitos fazerem, porque eu acho que tem que fazer mesmo esses movimentos aí de identificação, de manifestação e tudo mais, porém os irmãos sabiam que se fosse fazer isso, eles morreriam todos. Naqueles dias não tinha esse negócio de manifestar. Imagina os irmãos se reunir e ir lá na prisão que estava Pedro e começar a gritar e dizer solta Pedro, morria todo mundo. Sim ou não, irmãos? Morria todo mundo. Os irmãos disseram, a única forma que nós temos para neutralizar essa situação e para que Pedro não seja morto, porque aí vai ficar complicado, nós sem líderes aqui vai ficar difícil, a única forma é nós orarmos de forma contínua. Irmão, não é aquela oração que a gente faz igual a gente faz aqui. É uma oração contínua, é um negócio de manhã, de tarde, de noite. Um negócio de manhã, de tarde, de noite. Senhor, destroniza isso aqui. Senhor, esse principado, essa potestade. Põe abaixo, Senhor. Põe abaixo os mentirosos. Põe abaixo o terror. Põe abaixo essa situação, essa corrupção. Põe abaixo, meu Pai. E é uma oração contínua. Uma coisa forte mesmo. Glorioso, irmãos. E a igreja começou a orar e outra, de forma específica. Irmão, se você orar, Senhor, abençoa a minha vida, é muito, muito, muito geral, né, irmãos? Senhor, abençoa o Brasil. Não, isso é muito geral. Senhor,
Destroniza todos os principados e potestades que estão colocados aí para afligir o povo brasileiro. Destroniza todas essas ideologias tenebrosas, terríveis, que vão contra os teus princípios. É começar a orar de forma específica. Diz que eles faziam contínua oração por ele, por Pedro, que estava preso. Senhor, solta o teu servo. Senhor, tira o teu servo daquela prisão. Como Deus vai fazer, eu não sei, mas essa tem que ser a nossa oração, de forma específica. Porque o problema hoje no Brasil, irmãos, e até mesmo no mundo, parte do mundo, não é o vírus em si. Porque vírus, o planeta Terra sempre teve vírus, bactérias. A gente sempre ouviu sobre vírus. Sim ou não, irmãos? Sempre ouvimos sobre vírus. O problema não é o vírus. O problema é toda essa corja de gente corrupta, mentirosa, os governantes que estão aí usando do vírus para poder lavar dinheiro, arrancar dinheiro, matar as pessoas, usando das mortes para poder se promover. O problema é esse espírito de morte que permeia o planeta, esse espírito de corrupção, de mentira, de engano que permeia o planeta. E nós temos que começar a orar de forma específica. Senhor, destroniza, o Senhor conhece os corações, nada está oculto diante de ti, todas as coisas estão patentes aos teus olhos, o Senhor sabe quem são os verdadeiros e os falsos, então destroniza os falsos, começa a desconstruir tudo aquilo que foi construído para destruir o teu povo, começar a orar de forma específica, irmãos, para ativar o ministério angelical. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Essa tem que ser a visão nossa como igreja do Senhor. Aqui, a igreja começou a orar de forma contínua e de forma específica. É para que o Senhor solte o teu servo. É para que o teu servo saia de lá com vida. É para que o seu servo volte a estar aqui conosco, para que nós possamos continuar o ministério da pregação da palavra. Eles começaram a orar dessa forma, especificamente. Pastor, mas e se Deus não quiser responder? Aí é outra história. Mas o nosso papel como igreja do Senhor é começar a orar, irmãos. Deus vai responder conforme a sua vontade, obviamente. Mas não é porque pode acontecer do Senhor não nos responder naquele momento que eu vou deixar de orar. Não, nós temos que orar de forma específica. Orar por cada uma das autoridades que estão aí, irmãos. O Senhor conhece os corações, conhece as intenções. Ele é Deus e, como diz lá em Daniel, ele remove reis e estabelece reis. Ele é poderoso. Ele pode fazer isso. Ele é o dono da vida. Ele dá a vida e ele tira a vida. Ele é Senhor. Ele fez isso. O Império Romano, por quase 400 anos depois de Cristo, esteve oprimindo e matando os cristãos, fazendo e acontecendo. Um dia, em um dado momento, tudo aquilo acabou. Acabou. O império caiu, desmoronou. E a igreja do Senhor se mantém até hoje como noiva de Cristo, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem defeito. E nós fazemos parte dessa igreja. E aí diz no versículo 6, e quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, então estava tudo arquitetado, irmãos. Estava tudo desenhado, planejadinho. Herodes diz, olha, depois, amanhã cedo, nós vamos apresentar e tal. Era a última noite de Pedro preso. Depois ele seria morto. Estava tudo planejadinho. Mas a igreja estava em contínua oração. Os governantes estão tudo bem planejadinho. Sabe? Esse espírito de divisão no planeta. Direita, esquerda. E está tudo muito planejadinho. Para as coisas saírem conforme querem que saiam. Mas nós temos que manter a nossa vida de oração, porque o Senhor vai destronizar essa situação toda. E aí diz aqui no versículo 6, a parte B, Pedro, e nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Olha, tinha 2 soldados. Não tinha como escapar. E Pedro, no meio do soldado, ele dormiu. Ele falou, estou com sono, cansado, eu vou dormir aqui. Ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Tinha 2 soldados, um do lado do outro de Pedro, ainda tinha soldado lá fora, e ele ainda estava com prisões, preso. Terrível, irmãos, terrível.
humanamente dizendo, impossível sair e escapar das mãos de Herodes. Impossível. Impossível, humanamente dizendo. E aí é que entra. Quando humanamente dizendo a impossibilidade, aonde que entra o poder de Deus e a chave poderosa, a ferramenta poderosa que é a oração que nós temos que utilizar. E aí diz no versículo 7, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, irmãos. Olha, uma das coisas que a gente precisa entender, que muitos dos que se dizem filhos de Deus hoje em dia, não acreditam mais no ministério angelical, não acreditam mais no sobrenatural de Deus, da intervenção do Senhor, mas nós cremos. Irmãos, o ministério angelical sempre acompanhou a história dos que são de Deus nessa terra. Se você olhar desde Gênesis, os anjos estão atuando, trabalhando em favor de cumprir os desígnios e os propósitos de Deus para a vida daqueles que são de Deus. Então a igreja lá orando, e Pedro lá dentro da prisão, com soldados guardando ele totalmente ligados por duas cadeias, de repente o anjo do Senhor apareceu. Resplandeceu uma luz na prisão. Olha só. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. A pergunta que eu faço é o seguinte, irmãos, será que se a igreja do Senhor não tivesse em contínua oração, será que esse anjo manifestaria? Fica aí uma questão para se perguntar. Quando Deus inclina o coração do seu povo para orar, é porque Deus quer manifestar de forma sobrenatural algo glorioso em nossos dias, irmãos. Se nós estamos sendo chamados por Deus a orar, a ter uma contínua vida de oração, é porque Deus vai manifestar o anjo dele para poder fazer a coisa acontecer. Eu creio, irmãos. Eu creio. Aquilo que as leis não podem fazer, aquilo que a Constituição já não mais pode fazer, aquilo que os governantes não podem fazer, Deus pode fazer através do seu anjo de forma sobrenatural, irmãos. O anjo chegou, resplandeceu uma luz gloriosa, quebrou as cadeias, né? Tirou as cadeias de Pedro e o despertou, acorda, rapaz, acorda, vamos embora, porque você não pode ficar mais aqui. Algo sobrenatural. Irmãos, estabeleça como prioridade na sua vida um período de todos os dias você poder falar com o Senhor. Aqui é você e Deus e você. Mas ore de forma específica. Senhor, destroniza esses principados e potestades que estão aí estabelecidos nesse mundo aí. Nós não temos força humana, nem poder humano para poder fazer o que tem que ser feito, mas o Senhor pode enviar o teu anjo lá e soltar as prisões, e quebrar as prisões que está aprisionando o nosso país, aprisionando a nossa vida aqui dentro. Como igreja, nós queremos voltar à nossa normalidade, queremos reaver a nossa liberdade, queremos ver o Brasil e o povo de Deus nesse país aqui florescendo. Começa a quebrar. A oração tem que ser dessa forma, irmãos. E nós vamos orar daqui a pouquinho com esse objetivo, com esse foco, para que o Senhor quebre, sabe, todos esses principados e potestades que foram colocados aí em todos os níveis de governo nesse país e que está querendo destruir a economia do país, destruir a saúde das pessoas, destruir as emoções. As pessoas estão enlouquecidas, empresários suicidando. Nós vamos orar como igreja do Senhor, porque o Senhor é conosco. E se o Senhor está inclinando o nosso coração para a oração e está nos chamando à oração, é porque Ele vai manifestar. Foi assim que aconteceu com os irmãos. O Senhor inclinou o coração da igreja para orar continuamente. E com foco, de forma específica. E o Senhor colocou o seu anjo para poder fazer o sobrenatural se manifestar. Tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias de forma sobrenatural. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança as costas e a tua capa e segue-me.
O anjo fez ele, olha os detalhes, irmãos, coloca a sua sandália, coloca a sua capa, pega, levanta, acorda, vamos, me segue, que eu vou tirar você daqui. Olha, a obra de Deus é completa, irmãos. Olha como é que é interessante. Pedro aqui, ele foi liberto da prisão, de forma sobrenatural. Lá na frente, ele foi morto. Por que ele foi liberto aqui? Porque aqui não estava na hora dele ser morto. Amém, irmãos? Ainda não estava na hora dele partir. Ainda não estava na hora dele partir. Eu creio, irmão, se nós estamos aqui firme e forte, confiando na palavra do Senhor, porque Deus tem planos para a vida de cada um de nós. Amém? Deus tem plano para a vida de cada um de nós. Através de tudo que está acontecendo, nós podemos brilhar através da fé, através da confiança, através da oração. Um povo poderoso no Senhor, um povo cheio do Espírito Santo, um povo que vai contaminar e contagiar a todos que estão ao redor, não com pessimismo, não com espírito de morte, não com os fake news da vida, não com as mentiras que está colocado, mas com poder, com força, com uma mente saudável, com um coração, com emoções saudáveis no Senhor, com um coração firmado em Deus, um povo dessa forma. E aí então no versículo 9 diz, e saindo o seguia, e não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro estava dormindo, deveria estar num sono muito profundo lá na cadeia, e a hora que o anjo apareceu e tudo aconteceu, ele ficou meio anestesiado, dizendo, é uma visão, eu estou sonhando, é uma visão, não sei se aqui não é real, se não é real. Ele ficou meio, sabe, anestesiado de toda aquela situação. Pois é assim mesmo que o sobrenatural acontece, irmãos. E a gente fica meio assim, a gente está tão acostumado, tudo tem que apalpar, tudo tem que ver, tudo tem que tocar, tudo tem que... eu tenho que ver, eu estou acostumado com tudo que eu vejo, com tudo que eu... Mas, na verdade, irmãos, o sobrenatural em nossas vidas, a gente tem que ver primeiro, pela fé, acreditar, confiar. A igreja estava lá em oração. Olha o versículo 9. E saindo o seguia, e não sabia o que era real. No versículo 10, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, foi passando pelos guardas, e eles não viam. Chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo, uma porta de ferro, irmãos. Ainda tinha isso no final. E tendo saído, percorrer uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Depois que ele estava completamente liberto, completamente livre daquela prisão, passou pelos guardas, as cadeias caíram, aí teve uma porta de ferro gigante que estava na porta, que dava para a rua da cidade, abriu aquela porta de forma sobrenatural, e quando o anjo colocou fora do recôndito da prisão, o anjo então se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Me livrou da mão do Herodes, que era um governante poderoso e cruel naqueles dias. Livrou das mãos do povo judeu, que era um povo religioso cheio de perseguição contra os seguidores de Jesus, que foram eles que crucificaram a Jesus. Me livrou da prisão, me livrou de todo o sofrimento que eu estava lá colocado. Isso tudo foi numa noite só. No dia seguinte, ao amanhecer, ele estava condenado a morrer. Essa é a grande realidade. O Senhor fez acontecer. E tudo isso, eu consigo olhar e enxergar que foi fruto de uma oração contínua. Irmãos, em vez da gente ficar se alimentando e se nutrindo de Jornal Nacional, de Rede Globo, de Cidade Alerta, de tudo quanto é esses jornais que existem aí na televisão, que eles só sabem falar 24 horas de morte. Morreu não sei mais quem, morreu não sei mais quem. Você sabe que agora ninguém fala mais que nasceu alguém, mas está nascendo muita gente, irmãos. Você sabia disso? Está nascendo muita gente. Ninguém fala dos que está nascendo. Esses dias, a sobrinha da minha esposa lá em Santos, ela, agora, semana passada, semana retrasada aí,
Ela foi ter parto normal, começou a passar mal, ela estava grávida, chegou no hospital, não tinha vaga, tinha um monte de mamãe tendo filho lá, nascendo. E ela teve que ficar na fila esperando uma vaga para ela poder entrar, para ela poder também dar luz. Tá assim, ó, nascendo um monte de gente, irmão. Ninguém fala nada. O que a mídia fala, tá morrendo, morreu mais um, morreu mais não sei quanto, morreu não sei mais quanto no Brasil, as últimas 24 horas morreu, bateu o recorde, e a pessoa fica ouvindo isso. Aí daqui a pouquinho a pessoa se enche de tanta notícia ruim, sabe o que acontece? Ela nem cumprimenta mais o vizinho, de tão medo que ela tá tão cheio de pavor, tanto medo que ela tá, que ela não consegue nem cumprimentar os vizinhos, ela tá cheia de medo. E a gente precisa tomar cuidado, irmãos, que às vezes os nossos vizinhos são católicos e têm mais coragem do que nós, e têm mais fé que nós. Aí precisa tomar cuidado, irmãos, porque a gente precisa de manifestar nessa terra um diferencial. Nós somos um povo de Deus. Procura na palavra do Senhor, aí, principalmente no Novo Testamento, alguns dos apóstolos e alguns dos cristãos morrendo de medo de morrer. Procura aí e me mostra. Vê se você acha aí. Crente, que é crente de verdade, irmãos, não tem que ter medo de morrer, não. É óbvio que você não vai sair aí buscando a morte, mas você ficar tomado por um medo tão grande, ao ponto de você se trancar e se prender, isso não é atitude de cristão, irmão. Os cristãos verdadeiros, por toda a história, por mais de 2000 anos de história, enfrentou o inferno inteiro. Os cristãos enfrentaram Roma, enfrentaram todos que perseguiram e todos os riscos possíveis. Os cristãos enfrentaram durante toda a história do cristianismo na Terra. E agora chegou em nossa geração. Como é que nós vamos deixar a história do cristianismo se macular, cheio de medo e pavor e terror, irmãos? Você não pode. Você foi chamado à luz. E luz não pode ficar dentro de um buraco escondido. Luz tem que sair para fora e dizer para todo mundo, olha, o mundo está aí, é tenebroso, o risco está aí, mas maior é o que está comigo do que o que está nesse mundo. Luz, se ficar dentro de um buraco escondido, é a mesma coisa de não ser luz, não ser nada. Luz tem que sair para fora. Tem que viver a vida. O risco existe. As orientações sanitárias foram dadas, irmãos, pelos médicos, pelas autoridades de saúde. Utilizam das orientações, mas não se deixe apavorar e não se deixe vencer por medo, por pavor, por terror, porque nós somos do céu e não somos da terra. Nós somos peregrinos, irmãos, de qualquer forma, em um momento ou outro, nós partiremos dessa terra. Pedro estava prometido a morrer. Você pensa que ele estava preocupado? Ele foi dormir, descansar. Falou, amanhã é capaz que eu já estou na eternidade. Vou me matar igual matou meu irmão Tiago. Então, mas a igreja estava orando. Mas não era o tempo ainda. Então, meu querido, desliga as notícias ruins, sejam elas pela televisão ou pela internet. Não deixe que as notícias tomem o lugar da palavra de Deus na tua vida. Você foi chamado a ser dirigido, a ser conduzido apenas e somente pela palavra de Deus. E para terminar agora, no versículo 11, eu deixo esse versículo novamente para os irmãos. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeus esperava. Eu tenho certeza, irmãos, que há anjos poderosos a nosso favor, amém? Vamos ativar o ministério angelical, irmãos. Vamos pedir para que os anjos do Senhor poderosos acabem com essa bagunça que está geral no país, para que os anjos do Senhor comecem a atuar em Brasília, aqui em São Paulo, aqui no Palácio dos Bandeirantes. Vamos pedir para que os anjos poderosos do Senhor comecem a destronizar esses principados e potestades que estão colocados aí na terra, que nós possamos ver o mover de Deus poderoso em nossas vidas e em nossos dias. Vamos começar a ativar o ministério angelical, irmãos.
Não foi algo para ser somente naqueles dias. O mesmo Jesus de ontem é o mesmo de hoje e o será até quando? O será até quando, irmãos? Para sempre. Para sempre. Jesus não mudou. Os anjos ainda continuam à nossa disposição como filhos de Deus. Os anjos foram postos, são anjos poderosos. Não são anjos, irmãos, esses das pinturas barrocas, de barrigudinhos e piquititicos. Não. São anjos poderosos que quebram as cadeias, que quebram as correntes, que abrem portas de ferro, que despedaça. São anjos dotados de poder e autoridade para guerrear em nosso favor, irmãos. Começa a orar com essa força de Deus. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida. Não seja um reprodutor daquilo que o mundo diz, mas seja um reprodutor daquilo que a palavra do Senhor diz. E oremos. Pai amado e querido, nós nos levantamos como parte da tua igreja, como tua igreja na terra. Os dias são maus, são terríveis. Há um espírito de mentira, de engano, de divisão, de facção, de morte, permeando o Brasil e o mundo. Meu Pai, nós como igreja do Senhor, nós cremos que o Senhor nos ouve. Não porque nós somos humanamente perfeitos, porque humanamente não somos perfeitos, coisa nenhuma. Mas nós temos o sangue do Cordeiro que nos purificou de todo pecado. E nós temos acesso direto ao teu trono celestial. O Senhor disse que tudo quanto nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E, portanto, Pai, nós queremos agora unirmos a nossa fé. E nós queremos orar agora, meu Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus para que o Senhor comece a destronizar todos os principados e potestades dos políticos, das autoridades que foram constituídas para, meu Deus, zelar pelo bem do povo. E eles estão fazendo ao contrário. Estão guerreando contra o povo. Estão, meu Deus, produzindo morte, sofrimento, desgraça, sofrimento e tribulação ao povo. Pai, nós como igreja, nós oramos para que eles sejam destronizados em nome do Senhor Jesus. Que os teus anjos agora, meu Pai, comecem a quebrar as cadeias, prisões que têm levado o povo ao desespero, ao sofrimento, à dor, à angústia. No nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor coloque os teus anjos em cada ambiente, meu Deus, de governantes que estão arquitetando, que estão criando planos macabros, tenebrosos, para, meu Deus, roubar, saquear o teu povo, para, meu Deus, levar o povo à destruição, à dor, ao sofrimento. Que o Senhor comece agora a desfazer todos esses planos terríveis que esses homens vêm fazendo, meu Pai, contra o teu povo. Ó Deus, aqueles que estão arquitetando, meu Deus, meu Pai querido, nos roubar a liberdade de ir e vir, a liberdade de culto, a liberdade de adoração ao Senhor. Coloca os teus anjos agora, meu Pai, para quebrar as correntes, para desfazer todo esse inferno que foi, meu Deus, entronizado entre as autoridades. Manifesta o teu poder, assim como tu fizeste, meu Pai, com Pedro, através do teu anjo. Faça isso, meu Pai querido, agora, para a tua glória e para o teu louvor, através da tua igreja, e caiam por terra, meu Pai, todos os planos tenebrosos que foram arquitetados por esses homens malignos e perversos. Em nome do Senhor Jesus oramos, meu Pai, na certeza de que o Senhor nos levantou e que o Senhor nos tem chamado a orar dessa forma. O Senhor nos tem chamado, meu Deus, a clamar ao Senhor, a buscar ao Senhor, a interceder pelo nosso país, a interceder, meu Deus, pela tua igreja nesse país. Que o Senhor nos levanta, meu Pai, com força e com poder, que o sobrenatural do Senhor se manifesta. Nós cremos dessa forma e juntos com o teu povo, com a tua igreja, nós oramos, meu Pai, nessa certeza de que o Senhor ouve e responde a nossa oração. Muito obrigado, meu Deus, por nos fazer compreender que somente a sua igreja pode invocar o ministério angelical, somente a sua igreja pode invocar a tua manifestação sobrenatural, e nós oramos dessa forma, em nome do Senhor Jesus. O Senhor sabe como fazer, o Senhor sabe como agir, e nós descansamos, Pai, descansamos na certeza de que o Senhor responde
responde, de que o Senhor ouve, de que o Senhor estás no controle absoluto de tudo e de que o Senhor é quem nos tem chamado a essa vida de oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Quantos podem falar amém? Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. O povo tem que saber que há o mundo tem que saber que há um povo de Deus que nem ameaça, nem a morte, nem os riscos, nem os perigos nos amedronta. Amém, irmãos? Amém. Não Amém. deixa amedrontar, não. Firme e forte, maior e mais poderoso é o que está conosco do que o que está nesse mundo. O que está conosco já venceu a morte na cruz do Calvário, irmãos. Amém? Amém. Ele já venceu a morte. E nós não vamos jogar a toalha e nem tampouco nós vamos se dobrar diante de todas as ameaças que esse mundo tem feito. Nós vamos continuar orando continuamente. Tenham todos uma semana abundante. Anjos poderosos guardam a sua vida. Que o Espírito Santo te dê direção, força, ânimo, coragem para você seguir a sua caminhada com a sua família, cheio do amor de Deus, da paz. Que você entre no estado de tranquilidade, de descanso, no nome do Senhor Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor dos exércitos, para todos sempre. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Os irmãos têm oportunidade para se despedir. Paz. Amém. Pode se Amém. despedir. Graça e paz, irmãos. Paz a todos. Graça e Graças paz a a Deus. Deus. Obrigado. Graça e paz a todos, amados. Graça e paz a todos. Em nome de Jesus. Pastor Tiago, quarta-feira nós estamos juntos. Tamo junto, tamo junto. Quarta-feira tamo junto. Vamos em frente. Fica na Orar. paz. Amém. 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 Quarta-feira às 20 horas. Graça e paz. Fiquem com Deus. Lá na igreja, né, Pastor Tiago? Não, irmã. Aqui mesmo, aqui dentro. Aqui mesmo. Isso. Valeu, então. Tá bom, minha irmã? Graça e paz. Amém. Tchau, Graça e tchau. paz. Tchau, tchau. Irmã Francisca, dá um beijão, um abraço, minha irmã. Fique em paz. Semana de bênção para todos nós. Amém. Amém, Semana pastor, para vocês, abençoada para pra sua todos família, também. uma semana para Amém. todos, uma semana de Glória a vitória. Anjos ministrando em nosso favor. Eu Nós recebo. possamos realmente ter a semana do justo. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.